Atualmente nós estamos em Marcos capítulo 14 e desde Marcos 11, Jesus ele está em Jerusalém, ou pelo menos ele passa seus dias em Jerusalém. Em Marcos 11 nós temos a entrada triunfal de Jesus de Jerusalém, que nós vimos, na verdade, que de triunfal tinha muito pouco nessa entrada. Jesus ele então passa os seus dias em Jerusalém e às noites ele passa em uma cidade próxima a Jerusalém, em Betânia. E ao longo, então, desde o capítulo 11, na verdade, o capítulo 11 e o capítulo 12, nós vemos o conflito de Jesus com os líderes religiosos da época se intensificar. Esse conflito, essa disputa entre Jesus e esse grupo religioso que liderava o templo, liderava os sacrifícios, os fariseus e tudo mais, ele vai aumentar cada vez mais. No capítulo 11, por exemplo, Jesus purifica o templo, aquele episódio clássico e conhecido que Jesus ele entra no templo e expulsa os vendedores e cambistas que estavam lá. No capítulo 12, nós vamos ver os fariseus, mestres da lei e outros líderes religiosos da época tentando pegar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, em alguma palavra que ele dissesse, para o condenar, para que ele caísse em descrédito e tudo mais. No capítulo 13, o último capítulo que nós vimos, é o sermão escatológico de Jesus, o sermão escatológico do livro de Marcos, que nós vimos com o Rafa e o Will. E então o capítulo 14, ele inicia, por assim dizer, a última grande divisão do livro de Marcos, que já está caminhando diretamente para a morte de Jesus. É a partir daqui que Jesus irá se revelar de forma completa. O reconhecimento de Jesus como Cristo já havia acontecido em Marcos 8, na declaração de Pedro, tu és o Cristo, mas somente aqui, na morte e na paixão de Jesus, é que sua natureza é desvelada completamente. Jesus é um Rei Salvador crucificado. Ele próprio vai confirmar o título de Cristo que é dado a Pedro mais para frente, no capítulo 14, em Marcos 14, 62, que diz assim: outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Isso é tão verdade que os 3 ensinos sobre sofrimento que Jesus vai falar antes desse final do Evangelho de Marcos vão começar a se cumprir. Jesus ele fala em 3 momentos anteriores ao capítulo 14 sobre o seu sofrimento, o fato de que ele iria morrer. Em Marcos 8:31, que diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Depois ele vai falar em Marcos 9:31, porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. E por fim ele vai falar isso em Marcos 10, versículos 33 a 34. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, e aos membros da lei, e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Uma das grandes ideias, portanto, que começa a aparecer no Evangelho de Marcos a partir desse momento, então, é a ideia da entrega de Jesus. Esse termo entrega, Jesus sendo entregue, e termos correlatos, ele vai aparecer apenas nesse final do Evangelho de Marcos 10 vezes nessa última parte. Jesus é entregue ao tribunal por Judas. Isso em Marcos, capítulo 14, versículos 10, 11, 18, 21, 41, 42 e 44.
Depois ele é entregue pelo Conselho Superior, em Marcos capítulo 15, versículos 1 e 10, e entregue por Pilatos em Marcos capítulo 15, versículo 15. Ser entregue, então, é a verdadeira missão de Jesus aqui. Jesus é o Filho do Homem, que sofre incansavelmente por muitos, como dirá Marcos 14, 24. Ele é aquele que veio para ser entregue. E é a partir disso que nós podemos entrar no texto de hoje, Marcos capítulo 14, versículos 1 a 11. Então, Marcos capítulo 14, versículos 1 a 11. E que diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. O versículo 1 dessa passagem, ele vai iniciar localizando temporalmente, falando que faltava 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Nós conseguimos, então, localizar temporalmente esse evento que aconteceu, então, em uma quarta-feira. E nesse momento, então, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro para matá-lo. Procura essa que vai se concretizar no final da passagem, nos versículos 10 a 11, como nós lemos. Contudo, essa relação direta entre o que os mestres da lei estão procurando e o que no final eles encontram, ela por assim dizer, interrompida por uma história no meio, interrompida por uma história de unção e que acontece fora de Jerusalém, a cidade tida como a grande cidade de Deus. Marcos ele faz essa interrupção clara de coisas que poderiam ser escritas juntas para mostrar que essa história é importante e para mostrar uma série de contrastes entre a história dessa mulher, que ele apresenta em Marcos 14, e a história da própria traição de Jesus. Por exemplo, enquanto os sacerdotes e mestres da lei estavam atentos e inquietos, tentando achar algum erro em Jesus e pensativos, buscando algo para matar Jesus, Jesus ele aparece nessa passagem tranquilo, reclinado à mesa, como fala no versículo 3. A mulher, que não faz parte do grupo dos 12 discípulos, ela aproxima-se no versículo 3. Enquanto no versículo 10, Judas, que é do grupo dos discípulos, dirige-se aos principais dos sacerdotes. E aqui o sentido desse termo grego é ir embora, partir.
Então, enquanto a mulher se aproxima nessa história, Judas se afasta de Jesus. A mulher sacrifica dinheiro por Jesus, muito dinheiro, como nós veremos, enquanto Judas embolsa dinheiro para atrair Jesus. Então, Marcos quer mostrar nessa história essa série de contrastes que vai acontecer e que vai levar diretamente na traição e na morte de Jesus. O Adolf Pohl, um teólogo alemão, ele vai comentar sobre essa passagem. Dedicação comovente e infidelidade assombrosa iluminam-se mutuamente nessa passagem. Outro ponto interessante de se notar é que Marcos não vai mencionar os nomes de ninguém nessa passagem. Nós conhecemos os nomes dos personagens aqui porque essa é uma história presente tanto nos evangelhos de Mateus, em Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13, quanto no evangelho de João, em João capítulo 12, versículos 1 a 8. João, ele é claro quanto aos nomes dos personagens aqui. Enquanto Marcos chama essa mulher então de certa mulher, João a identifica como Maria, a irmã de Lázaro e de Marta. Enquanto Marcos apenas diz que alguns dos presentes repreenderam essa mulher, ficaram indignados e tudo mais, João vai localizar esses presentes. Em João 12, versículos 4 a 6, dirá assim: Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. A partir dessas informações, um novo contraste se forma aqui também. Nós estamos falando de uma mulher e de um homem. E aqui o texto apresenta um homem que vive para si e uma mulher que se doa completamente para Jesus. Há um contraste claro também entre Judas e a mulher, porque uma entrega tudo a Cristo e o outro entrega o próprio Jesus Cristo, para ser morto. Não é à toa que a traição de Judas, ela ocorre logo depois dessa história. Essa história, como nós vamos ver, ela tem uma relação direta com essa traição. Essa história que é o marco que faz Judas abandonar o caminho que Jesus oferece. E convém mencionar aqui que essa história, ela não é a mesma história de Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, por mais parecida que elas sejam. Lá também é um Simão, Jesus também está na casa de um Simão, mas lá é um Simão fariseu. E aqui era o Simão leproso. Então são histórias, acontecimentos diferentes também. O texto, como eu falei, ele diz que isso acontece 2 dias antes da Páscoa. E com isso, Marcos ele não quer apenas localizar a gente temporalmente, a gente saber que é uma quarta-feira, mas ele quer também falar que exatamente por ser próximo da Páscoa e da festa dos pães sem fermentos, Jerusalém estava lotado de gente, pois era um evento muito importante para os judeus. Jerusalém estava tão lotado que o próprio Jesus não dormia em Jerusalém. Nós vimos desde a entrada triunfal que Jesus passava suas noites em Betânia, que era uma cidade aí cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E além de Jerusalém estar lotada, havia toda uma tensão no ar durante a festividade da Páscoa, porque os sentimentos nacionalistas dos judeus, eles ficavam ainda mais fortes nessa festividade. Na noite de Páscoa, os judeus cantavam por horas em suas casas acerca da salvação da servidão do Egito. E é bom lembrar que eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então era um ambiente tenso, tanto para judeus quanto para os romanos, que esperavam revoltas acontecerem por parte do povo. É como se o povo judeu ficasse predisposto para revoltas durante a festa da Páscoa, mais predisposto a revoltas. E além então dessa tensão própria do evento, como nós vimos nos estudos anteriores, o conflito de Jesus com os líderes religiosos também era cada vez maior, a ponto de eles continuarem desejando matá-lo,
Desejo já manifesto desde Marcos 11 e que prossegue aqui, mas ainda sem o como, ainda sem um plano muito elaborado. Por conta da popularidade de Jesus, seria muito difícil prender Jesus sem que o povo se revoltasse com isso. Então, para que o plano de prender e matar Jesus desse certo, esses líderes religiosos, eles teriam que prendê-lo em segredo, em um lugar afastado e na presença do menor número de pessoas possível. Além de, é claro, ser uma prisão desvinculada da própria festa da Páscoa, porque muitas pessoas estavam vendo Jesus como esse rei libertador. Então, eles não poderiam prender Jesus durante a festa da Páscoa, porque isso poderia também trazer revolta na população. É por isso que no versículo 2 eles vão dizer, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Isso nos ensina que Jesus, o nosso Deus encarnado, ele incomodava as pessoas a ponto de alguma delas, desejarem que ele não existisse mais. Jesus é um personagem de tal natureza que não podemos ficar inertes para com ele. Não podemos ficar inertes para com ele. Ou você o ama e entrega tudo a ele, ou você o critica e o rejeita. Não há como conhecê-lo e não tomar uma decisão. Não há como ouvir dele e não tomar uma decisão. E esses líderes religiosos tomaram a decisão deles. Existe um autor que talvez vocês conheçam, o nome dele é C.S. Lewis. E ele foi o escritor das Crônicas de Nárnia, era professor de literatura medieval e moderna em Cambridge, e ele é conhecido também por escrever muito sobre o cristianismo, porque por parte da vida do Lewis, ele não era cristão, ele era ateu, e ele se converteu depois, então ele passa a escrever muito sobre o cristianismo. E ele tem um trilema, um dilema de 3 pontas, por assim dizer, que é muito conhecido, e que ele vai falar sobre a realidade de quem Jesus é. E nesse trilema, então, do Lewis, ele vai dizer assim: quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele, de Jesus. Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. Agora me parece óbvio que ele não era nem um lunático, nem um fanático. E, consequentemente, por mais estranho, aterrorizante ou improvável que possa parecer, tenho de aceitar a visão de que ele era e é Deus. Em outras palavras, o que o C.S. Lewis está falando aqui é que as reivindicações de Jesus sobre si mesmo, o que Jesus falava sobre si mesmo, são tão sérias e grandiosas que não há como ficarmos no meio termo. Ou ele é um lunático, ou ele de fato é Deus. E o que acontece então nessa história que nós lemos? No versículo 3, Marcos localiza essa história em Betânia, na casa de Simão o leproso. Ele identifica Simão dessa forma porque Simão era um nome muito comum nessa época. Então, de cabeça, por exemplo, você pode lembrar de vários Simões que aparecem nos evangelhos. Simão Pedro, Simão fariseu e agora esse Simão. Então, era muito comum os escritores utilizarem sobrenomes, características, traços de personalidade para especificar qual Simão ele está falando, para diferenciar esses Simões.
Esse Simão leproso provavelmente era conhecido assim, mas ele não era mais leproso, porque um leproso não poderia participar dessa festividade. O texto não deixa claro se ele foi curado por Jesus ou se a cura dele veio de formas naturais, por assim dizer, não diretamente da mão de Jesus nesse sentido, né? Não sabemos se o próprio Jesus o tinha curado. Então, enquanto Jesus está fazendo a sua refeição na casa de Simão, chega uma mulher com um vaso de alabastro, que esse vaso era um vaso de uma pedra, que alguns autores vão falar que é mais próximo ao gesso, mais próximo ao mármore, e que ela era um pouco porosa, levemente cinza e transparente também. E esse vaso de alabastro que a mulher vai trazer, ele tinha um perfume, o qual o texto faz questão de dizer que era um perfume muito caro. Mais para frente no texto, inclusive, nós ficamos sabendo o valor desse perfume, 300 denários, o que equivalia, na época, ao salário de um ano de um trabalhador braçal. Então, se a gente convertesse esses valores de forma grosseira para os dias de hoje, pensando que o salário mínimo de um trabalhador de 2024 é de R$ 1.412, é como se esse perfume hoje em dia, esse pequeno frasco de perfume custasse cerca de R$ 17 mil. Esse é o valor do perfume que essa mulher, essa certa mulher, como Marcos vai falar, traz nessa cena. Um perfume que nos dias de hoje valeria, grosseiramente falando, 17 mil reais. E não é à toa que o termo grego para muito caro nessa passagem, na verdade é um termo que significa preciosíssimo. Era um perfume preciosíssimo. E de nardo puro, como a passagem fala, que era uma planta da Índia que, nesses tempos, sem a globalização, sem as facilidades que nós temos hoje, era uma planta muito difícil de conseguir. Uma planta muito difícil de conseguir. Marcos aqui, então, ele faz questão de deixar claro que esse não era um objeto comum. Pode ter sido uma herança de família, algo dessa natureza, porque era muito caro e muito precioso. Um objeto que ela poderia vender e ficar tranquila financeiramente falando por um bom tempo. Só que acontece algo grandioso nessa passagem. Essa mulher, ela pega esse perfume preciosíssimo e derrama sobre a cabeça de Jesus. E percebam o detalhe do texto, no versículo 3. Ela quebra o frasco. A ideia dessa mulher ao quebrar o frasco é que ela queria derramar esse perfume por inteiro sobre Jesus. Ela não pretendia e nunca pretendeu voltar para sua casa, nem com uma gota desse perfume. Ela quebrou o frasco para que Jesus pudesse receber esse perfume por inteiro. Por inteiro. Aqui a gente já percebe um paralelo muito claro entre essa mulher e aquela viúva que Jesus vai falar em Marcos 12, do templo, que nós vimos na pregação do Vini. Porque ambas entregam tudo o que tinham a Deus. Ambas entregam tudo o que tinha a Deus. E para começo de conversa, de acordo com a cultura da época, essa mulher nem deveria estar nessa cena, uma vez que uma mulher não poderia entrar em uma refeição de homens, a não ser que ela fosse servir servir alguma coisa, né? E na época, como o Adolf Paul dirá, um hospedeiro já fazia um gesto generoso quando honrava personalidades de destaque, aspergindo algumas gotas de óleo aromático sobre a cabeça delas, guardando o restante do estoque para uso futuro. Mas essa mulher não fica apenas nas gotas. Essa mulher não derrama apenas algumas gotas sobre Jesus, mas quebra o frasco e derrama o perfume inteiro sobre ele. A história, entretanto, ela não acaba aqui. Marcos continua no versículo 4. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Como já dito anteriormente, Marcos ele vai ocultar tanto o nome da mulher quanto o nome dos indignados.
Só que Mateus e João identificam quem são esses indignados. Mateus diz que são os discípulos e João especifica ainda mais dizendo que foi Judas. Então, de alguma forma, Judas encabeçou essa indignação nesse sentido. E sobre a mulher, João diz que foi Maria. E por que Marcos faz isso? Por que Marcos escolhe não identificar os personagens nessa passagem? Porque para o Evangelho de Marcos, pouco importa nessa passagem quem realizou a ação. Importa, na verdade, a ação em si e a grandiosidade dessa ação. Então, esse ato de doação completa da mulher, como nós lemos, ele é visto de forma negativa pelos discípulos. É visto de forma negativa principalmente por Judas. E o texto diz que eles ficaram indignados. Uma mulher se doa de forma completa a Jesus. E a reação dos presentes é ficarem indignados. Qual que é o motivo dessa indignação? Os versículos 4 e 5 do texto vão responder também. Porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Por que este desperdício de perfume? O que está por trás disso? O que está por trás dessa fala dos discípulos? Para essas pessoas, um ato de doação ao Filho de Deus era um desperdício. E vocês podem ter certeza disso. Só quem não sabe quem Jesus é e o valor que ele tem, poderia dizer uma coisa dessas. Por isso que Judas encabeça essa indignação. Por isso que Judas encabeça essa indignação. Quando entendemos o valor real de Jesus e tudo que ele entregou por nós, percebemos, na verdade, que a doação total dessa mulher ainda é pouco demais. Não é que isso é um desperdício, é que isso é pouco diante de quem Jesus é. Isso é pouco diante de quem Jesus é. E não achem que os discípulos, essas pessoas que se indignam, estavam realmente pensando nos pobres. O próprio Evangelho de João vai deixar esse ponto claro. Se a gente voltar para João 12, nos versículos 4 a 6, vai dizer assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E aí o versículo 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então Judas ele não estava preocupado com os pobres. Ele queria que o dinheiro fosse para a bolsa para que ele pudesse tirar de lá. E o texto deixa claro que eles não só se indignam com essa mulher, como também a repreendem severamente. Provavelmente esperando que Jesus fosse concordar com eles. Porque a repreensão começa a se tornar uma repreensão severa, e é bem provável que então eles estavam esperando que Jesus ia concordar com essa repreensão. Só que a resposta de Jesus surpreende tanto a nós como eles que se indignaram. Versículo 6, então, de Marcos. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Jesus começa dizendo que ela praticou uma boa ação para comigo. Ou seja, ela fez o que é correto. Essa mulher tomou uma atitude correta diante de Jesus. E quando Jesus diz que os pobres vocês sempre terão consigo, o que ele quer dizer é que, diferente da caridade, que aquelas pessoas que estavam indignadas podiam praticar sempre e quando elas quisessem, nem sempre eles teriam a oportunidade de fazer algo para Jesus,
que muito em breve morreria. Alguns autores falam que tudo isso acontece na semana da morte de Jesus, né? Que isso acontece literalmente 2 dias antes da Páscoa que Jesus é morto. E é triste pensar que, como já vimos, Jesus preparou tanto os discípulos para a sua morte, e nenhum deles, diante dessa realidade de que Jesus ia morrer, fez alguma coisa dessa natureza por Jesus. O que essa mulher faz, então, não está apenas em contraste com a crítica dos discípulos, mas com o que eles não fizeram também. Está em contraste com o que eles não fizeram para Jesus. E Jesus deixa isso claro no versículo 8. Ela fez o que pôde. E ele lembra da morte dele também. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Uma mulher que no Evangelho de Marcos fica até sem nome, fez algo que os próprios discípulos não fizeram. E eles entenderam isso nesse momento. E é por isso que Jesus fala no versículo 9: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. No Brasil, 2024, e a história de Maria, dessa mulher, está sendo contada. O que essa mulher fez, nesse sentido, não foi apenas algo bom, como Jesus fala no início da sua resposta, mas é um modelo do que deve ser feito. E por isso, o que ela fez seria anunciado em todo lugar, em todo mundo, porque esse daqui é o padrão. Não é como se ela tivesse feito algo bonito, interessante ou coisa do tipo. Não só isso. O que ela fez deve ser o padrão de todo cristão. É um tipo de comportamento que deve ser reproduzido. E por isso essa história seria contada aonde quer que o evangelho fosse anunciado. O pastor Rômulo Monteiro, ele dirá então que é aqui que Judas pensa: isso não é para mim. Porque Judas era ladrão, e ladrões eles só pensam em dinheiro. E é aqui que Judas entende que seguir a Jesus envolve doar-se. Seguir a Jesus envolve doar-se. E Judas não queria doar, ele queria apenas receber. Seguir a Jesus não envolve apenas doar-se, mas doar-se completamente. E esse preço é alto demais para Judas, que a partir daqui inicia o seu plano para atrair Jesus. E por mais que Marcos não coloque o valor da traição de Judas, Mateus vai especificar esse valor. Lá em Mateus 26, capítulos 14 e 15, Mateus dirá assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Para Judas, na mentalidade dele, derramar um perfume de 300 denários sobre Jesus era um absurdo. Mas trair Jesus por 30 moedas de prata, 1/10 do valor do perfume, era aparentemente algo justificável de se fazer. Judas aqui, então, ele percebe que ao seguir Jesus, ele não teria grandes vantagens na sua forma de ver as coisas. E é triste ver que a proposta que ele faz para os líderes religiosos, Marcos vai fazer questão de dizer que muito os alegrou. Eles estavam ansiosos para matar um homem inocente como Jesus. Enquanto Judas, então, se encontra nesse caminho tenebroso, por ver que ele não pode se encaixar na proposta do reino de Deus de doar-se, Jesus diz que essa mulher, ela fez o que pôde, o que a coloca, como já dito, em igualdade com aquela viúva dos capítulos anteriores que doou 2 moedinhas no templo. Se pararmos para pensar,
ainda que o que essa mulher fez não seja pequeno no sentido financeiro, foi algo muito caro, existe uma coisa que tem relação com o que a mulher fez, que é o quê? Foi um acontecimento muito breve. O aroma, por mais cheiroso que possa ser, logo desapareceu sobre a casa, e essa ação, muito rápida, logo acabou também. Contudo, ainda assim, Jesus diz que ela fez tudo o que estava ao seu alcance fazer. Sobre o trecho, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento, o Adolf Pohl ele vai comentar de forma muito interessante. A unção podia fazer parte da boa ação do sepultamento de um morto, como uma última homenagem. De acordo com Marcos 16, versículo 1, na manhã da Páscoa, algumas mulheres tinham planejado fazê-lo com o corpo de Jesus, só que chegaram tarde. Esta mulher se antecipara a elas. Naturalmente, ela não poderia ter agido pensando em fazer uma unção antecipada, pois isto não existia no judaísmo. Mas Jesus conferiu este sentido ao sacrifício dela. Ele a salvou da falta de sentido. Ele a aceitou com honras, ela que queria honrá-lo, e se viu agredida e ameaçada, e ameaçava duvidar de si mesma, para levá-la consigo no cortejo triunfante do avanço missionário. Essa mulher fez tudo o que pôde por Jesus, e esse é o padrão. Esse é o nosso padrão. Algumas aplicações finais, para nós já irmos finalizando. A primeira aplicação que eu queria deixar com esse texto é que, infelizmente, hoje é muito fácil para nós nos tornarmos o que eu chamo de profissionais da fé. Pessoas que aparentemente fazem muito para a igreja, mas muito pouco para Deus de fato. Se para o C.S. Lewis só haveria duas respostas para darmos a Jesus, sujeição completa ou negação absoluta, hoje em dia parece haver um terceiro tipo de resposta, que é a religiosidade vazia. Muitas pessoas, ao perceberem que seguir a Jesus envolve doar tudo a Ele, acabam vivendo um cristianismo falso, onde, na verdade, muito pouco é dado. Quão fácil é para a gente fazermos muitas coisas na igreja e ajudarmos vários ministérios e sempre estarmos presentes, mas não termos uma vida real de intimidade com Deus, não termos uma vida de oração, não termos uma vida de devocionais, uma vida diária com Deus, não termos uma vida em que tudo seja entregue a Ele. Quão fácil é para nós cairmos nesse erro. É por isso que uma das orações que eu mais tenho feito particularmente é essa: Deus, eu quero ser seu amigo. Eu quero que o Senhor seja a primeira pessoa que eu conte para as coisas. Eu quero que o Senhor seja a primeira pessoa a saber da minha vida, dos meus anseios, dos meus sofrimentos. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Quão fácil para nós é perdermos isso de vista. É perdermos o que realmente importa, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus e de entrega com Deus. Quão fácil para nós é perdermos isso de vista. Seguir a Jesus, como está claro nesse texto, é doar tudo a Ele. Não apenas o nardo puro, mas toda a nossa vida, o nosso futuro, os nossos filhos, nossa mente, nossos prazeres, tudo deve ser doado a Jesus. Ser cristão nesse sentido é entregar tudo, porque Jesus entregou tudo por nós. Então é uma resposta de gratidão o que nós fazemos a Ele. A segunda aplicação, como esse texto deixa claro, é que a nossa fidelidade a Jesus também envolve questões financeiras. E aqui o texto não está falando do valor, mas da proporção e da intenção. Porque no Evangelho de Marcos, então, nessa parte final, quando Jesus já está em Jerusalém, ele vai elogiar tanto uma viúva que doou 2 moedas, quanto uma mulher que doou um ano inteiro de trabalho. Não é a quantidade que importa, mas a proporção e a intenção
dessa oferta. Essa mulher objetivamente entregou algo a Jesus. Objetivamente entregou algo a Jesus. Quando eu estava para a última aplicação, quando eu estava preparando esse sermão e orando a respeito, eu lembrei de uma história que eu conheço há bastante tempo e que também o Betinho me mandou uns dias atrás, né? É uma história que acontece, a gente não tem muita precisão, mas a gente sabe que essa história é verdadeira. Mas aí, século XVI, XVII, né? De dois jovens moravianos, que eram uma denominação religiosa da época, protestante também, dois jovens moravianos de 20 anos, eles ouviram sobre uma ilha do leste da Índia, cujo dono era um britânico que era agricultor e ateu. Nessa ilha desse dono ateu, haviam cerca de 2.000 a 3.000 africanos que trabalhavam como escravos nessa ilha. Esses africanos passariam o resto das suas vidas sem ouvir sobre o amor de Deus. E isso contorceu o coração desses dois jovens de 20 anos. Quando eles conseguiram entrar em contato com o dono dessa ilha, perguntando se eles poderiam ir lá como missionários para evangelizar esses escravos que passaram a vida toda sem ouvir de Deus, esse dono respondeu: nenhum pregador e nenhum clérigo chegará a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Provavelmente aqui, muitos já teriam desistido. Mas o que esses dois jovens de 20 anos eles fazem com isso? O que esses jovens fazem com essa informação? Esses dois jovens, eles se ofereceram como escravos a esse homem. Eles se venderam como escravos a esse homem. E a venda, o valor da venda desses jovens, pagou a viagem até a ilha. E depois disso, jamais se receberam notícia dos dois. A gente nunca mais ouviu falar sobre eles. Diferente de Maria, que nós sabemos o nome por causa de João, e não por causa de Marcos, nós não sabemos o nome desses dois jovens. Mas assim como ela, esses dois jovens entregaram tudo o que eles tinham. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados como escravos pelo resto das suas vidas, mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem ouvir falar de Jesus. O que essa mulher desse texto e esses jovens têm que talvez nós não temos, ou que talvez nós perdemos com tanta facilidade? O que eles têm para fazer coisas dessa natureza? O que eles têm é uma compreensão real do valor de Jesus e do seu sacrifício por nós, através da sua morte. A história desses dois jovens continua, e ela diz que quando eles estavam indo para essa ilha no barco, com todo mundo chorando e se despedindo deles, e muitos não entendendo, quando o navio já estava meio longe, os dois jovens levantaram suas mãos e declararam em alta voz que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Quem se encontra com Jesus, meus irmãos, não fica em cima do muro. Não fica em cima do muro. E que nós possamos, ao saber quem Jesus é, entregarmos tudo a Ele, como essas pessoas entregaram. Amém.